No Dia Mundial de Combate ao Tráfico de Pessoas, ONU alerta para o aumento desse tipo de crime nos Estados Unidos. Cai. Polícia Federal investiga grupo que trouxe mais de 300 brasileiros aos Estados Unidos de forma ilegal. Lula e Biden tiveram conversa emergencial nesta tarde para falar sobre situação na Venezuela. Filho de brasileiros nasce dentro de carro durante trajeto para o hospital nos Estados Unidos. Grupo de motoqueiros brasileiros salva motorista que caiu com o carro dentro de um canal na Flórida. Passou direto ali, a gente estava voltando da trilha por aqui e ele passou direto e caiu o carro inteiro dentro do... Olá, muito boa noite. Boa noite. No Dia Mundial de Combate ao Tráfico de Pessoas, a ONU alerta para o crescimento desse crime aqui nos Estados Unidos. As maiores vítimas são as mulheres e as crianças, que são usadas para trabalho escravo, tráfico sexual, servidão doméstica e exploração criminosa. A organização indica que o alto número de guerras, deslocamentos forçados, alterações climáticas, desigualdade e pobreza no mundo tem deixado milhões de pessoas desamparadas e vulneráveis para a ação dos traficantes. A Carla Marinho tem mais informações. É a rede de crime internacional de crescimento mais rápido que o mundo já viu. Já ultrapassou o comércio de armas ilegais e logo vai superar o tráfico de drogas. E quer saber por quê? Um pacote de pó só dá para vender uma vez, mas uma criança é vendida 10 vezes por dia. Se as cenas do filme são estarrecedoras, saiba que a realidade é ainda pior. Segundo o relatório das Nações Unidas, 1 em cada 3 vítimas de tráfico de seres humanos é uma criança. O tráfico de pessoas é uma indústria que movimenta todos os anos 150 bilhões de dólares no mundo inteiro. E os Estados Unidos são apontados como um dos principais destinos dessas vítimas, que são usadas para trabalho escravo, tráfico sexual, servidão doméstica e exploração criminosa. Califórnia, Texas e Flórida lideram um ranking das regiões com o maior número de denúncias. Os governos estaduais estão tentando aprovar medidas para endurecer as leis e combater esse tipo de crime crescente no país. Organizações não governamentais, como a Hope and Justice Foundation, também fazem a diferença. A Fundação ela atua sobre 4 pilares, né? O primeiro pilar é o da prevenção, onde a gente vai abrindo toda essa questão de treinamentos, de informações, e o pilar do suporte à vítima, que é o segundo pilar. O terceiro é uma área de pesquisa e o quarto é a área de repressão em parceria com law enforcement, com agências do governo, né, autoridades policiais, de uma maneira geral. Toda a última segunda-feira do mês, a Fundação também realiza treinamentos de graça para conscientizar sobre as formas de tráfico possíveis e como combater essa realidade. E a gente passa, então, a sair daqui entendendo que isso existe perto da gente, às vezes até do lado da nossa casa. Então, para a gente estar atento, estar consciente de que isso é real, está acontecendo agora mesmo. Tanto nós como profissionais, quanto toda a sociedade precisa estar preparada para ajudar e salvar vidas. Nós podemos ajudar nossos filhos, filhas, amigos, amigas e pessoas que não conhecemos. Podemos ajudá-los a entender e não cair nesse golpe, não cair em mentiras contadas pelas pessoas que traficam seres humanos. Em 5 anos de atuação, a Fundação se tornou o principal apoio para estrangeiros na Flórida, principalmente brasileiros. A nossa fundação atende qualquer nacionalidade, imigrantes, nativos, mas como falamos português, a tendência é que os brasileiros busquem mais a nossa intervenção. De 2019 para cá, já atendemos mais de 1.000 vítimas aqui na região de Orlando, nos Estados Unidos e em alguns outros locais fora do país também. Fundada por uma sobrevivente desse crime, a brasileira Ana Alves Lázaro assumiu a missão de acolher quem precisa e lutar por justiça. E é uma fundação no profit de iniciativa privada, porém de interesse público. Quando recebemos denúncia de casos como esse, imediatamente nós orientamos para que a denúncia seja feita, ajudamos na denúncia e fazemos o que devemos fazer, conforme a lei
a lei e a ética, né, e os nossos princípios determinam. Find your peace of mind. I won't leave. A Polícia Federal Brasileira investiga um grupo que teria trazido mais de 300 brasileiros aos Estados Unidos de forma ilegal. Os atravessadores usavam o conhecido esquema cai-cai, quando as pessoas se entregam na fronteira para dificultar a deportação. Em Governador Valadares, no estado de Minas Gerais, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão contra pessoas suspeitas de promover a migração ilegal de brasileiros para os Estados Unidos. Foram apreendidas armas, munição e dinheiro. Na operação, a Justiça também determinou o bloqueio de cerca de R$2 milhões em contas bancárias, valor adquirido com o esquema criminoso. Segundo as investigações, cada brasileiro enviado de forma ilegal aqui para o país, através da fronteira com o México, pagou a esse grupo, em média, R$20 mil. A travessia era feita com a ajuda de coiotes brasileiros e mexicanos que executavam o conhecido cai-cai. Essa é uma prática ilegal na qual famílias inteiras, às vezes constituídas de maneira fictícia, se entregam aos agentes de imigração com o propósito de evitar ou dificultar o processo de deportação para o seu país de origem. A PF aponta que mais de 370 brasileiros, incluindo menores de idade, foram vítimas desse grupo criminoso, alvo da ação desta semana. O crime de promoção de imigração ilegal com envio irregular de criança e de adolescente ao exterior e associação criminosa tem penas máximas somadas que ultrapassam 16 anos de reclusão. Agora, olha só essa história que impressionante. Um grupo brasileiro de motoqueiros salvou a vida de um motorista que perdeu o controle do carro e acabou caindo dentro de um canal na Flórida. Os brasileiros pularam na água na mesma hora e conseguiram resgatar este homem que estava desmaiado. E o veículo acabou afundando muito rápido. As imagens gravadas por celular mostram os brasileiros resgatando o motorista do canal. Passou direto ali, a gente estava voltando da trilha por aqui. E ele passou direto e caiu o carro inteiro dentro do lago. O carro está embaixo. É possível ver o farol do carro aceso no fundo da água. Mergulhadores da polícia confirmaram que não havia mais ninguém no veículo afundado e disseram que o homem teve sorte dos brasileiros estarem no local. Aí, família, Deus colocou a gente no lugar certo na hora certa. Hein? Nós fomos pular a pedra aqui com a moto, o cara veio com o carro de lá e caiu dentro do canal. Foi a brasileira Késia Nunes, que estava com um grupo de motoqueiros, quem fez as imagens impressionantes. Não há informações sobre o estado de saúde do motorista. A polícia disse que várias latas de bebida estavam boiando no canal. A suspeita é que o homem estava dirigindo embriagado e adormeceu ao volante. Depois do intervalo, Joe Biden pede ligação com o presidente Lula nesta tarde e líderes falam sobre situação na Venezuela. E tem um alerta sobre o Estado Islâmico que aumentou o recrutamento de jovens pela internet aqui nos Estados Unidos. Américas no ar. Oferecimento Rejab Chip. Melhore agora a sua qualidade de vida. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu em forma de urgência uma ligação nesta tarde com o líder brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva para falar sobre a situação na Venezuela. Segundo fontes da Casa Branca, o governo norte-americano queria ouvir as avaliações do Itamaraty sobre o pleito no país vizinho. Após a votação de domingo, o atual presidente Nicolás Maduro teve vitória decretada, mas o Conselho Nacional Eleitoral não apresentou as atas e, por isso, muitas nações contestam o resultado nas urnas. É o caso do governo norte-americano, que tem pressionado pela liberação dos dados desagregados de cada sessão eleitoral, o que seria fundamental para a legitimidade do pleito. Nesta tarde, o governo brasileiro emitiu um alerta consular para os brasileiros que estão na Venezuela por causa do aumento de protestos violentos que estão resultando em prisões e também em mortes no país. Hoje ainda, a Organização dos Estados Americanos divulgou um relatório que aponta suspeitas de que o governo Maduro distorceu o resultado das eleições e afirmando que não vai reconhecer a vitória proclamada.
E além da Venezuela, os Estados Unidos também estão preocupados com um outro problema. O grupo terrorista Estado Islâmico, que também é conhecido pela sigla ISIS, que está ressurgindo de forma preocupante. Um novo estudo aqui do país indicou que eles estão recrutando adolescentes através das mídias sociais, como TikTok, Instagram e outros. Só no ano passado, 426 suspeitos do Estado Islâmico foram presos em 122 operações em diferentes países, inclusive os Estados Unidos. 2/3 eram adolescentes. O Estado Islâmico vem se aproximando de perfis de adolescentes e convencendo os jovens a entrarem para a organização terrorista. Quando os pais percebem, eles já foram recrutados. Tanto a Europa quanto os Estados Unidos estão em alerta, monitorando a volta do ISIS-K e o recrutamento de jovens nas redes sociais. O Serviço Secreto americano orienta os pais a ficarem de olho no que os filhos fazem na internet e com quem falam, para não ter surpresas mais tarde. A gente fica pensando num terrorismo, às vezes um terrorismo armado, e a gente não entende que o terrorismo que passa dentro desses adolescentes é a solidão. Então, eu trato esse indivíduo como fazendo parte desse grupo, seja ele qual for, seja aí de um grupo armado, ou de um grupo que tenha, ou de um grupo de futebol, por exemplo, mas a partir do momento que esse jovem, que não se sente partícipe dentro de uma casa, ele começa a se sentir partícipe em outro lugar, ele vai sentir aquele lugar mais acolhedor. Já que eu não sou o filho que meu pai esperava, eu não fiz a faculdade que meu pai esperava, eu não tenho os comportamentos dentro de casa que meu pai ou minha mãe esperavam, então ali naquele outro contexto eu posso ser um pouco mais rebelde, eu posso falar o que eu penso, eu posso gritar, e aí eu vou me sentindo parte daquela comunidade. E aí, a partir do momento que eu me sinto parte de uma comunidade comum, unidade, é uma unidade comum, e aí eu faço o que aquelas pessoas quiserem que eu faça, seja o que for. O amor, ele nasce numa boa escuta. Então, se você conseguir fazer isso com seu filho, dar liberdade para ele te contar as coisas que estão acontecendo, que passam na cabeça dele, de um jeito ou de outro, você vai conseguir entender onde é que ele está. E aí, a partir desse momento, a gente consegue fazer uma intervenção ou outra, se for preciso, por exemplo, se ele estiver andando num caminho aí que não seja aquele que a família deseja. Em maio, 2 adolescentes de 16 e 18 anos foram presos com cinturão de bombas para usar nas Olimpíadas de Paris, na França. No Oriente Médio, Israel cumpriu a promessa e bombardeou o subúrbio de Beirute, no Líbano, onde estão membros do grupo Hezbollah. Em resposta, o grupo terrorista xiita disparou mísseis contra Israel. Na faixa de Gaza, Israel completa 9 dias de ataques pelo ar e pela terra na cidade de Khan Yunis. As últimas informações você acompanha agora com o enviado especial da Record, Matias Brotero. Um homem morreu no norte de Israel após ter sido atingido por estilhaços de um foguete lançado da fronteira com o Líbano. O ataque aconteceu horas antes de Israel bombardear o sul da capital libanesa, Beirute. As forças israelenses de defesa informaram que o ataque foi direcionado contra o comandante responsável pelo lançamento de um foguete que deixou 12 crianças e adolescentes mortos em Majd al-Shams, do norte de Israel. Os ataques entre Israel e o Hezbollah têm sido constantes. Durante a noite de ontem, as forças israelenses atingiram 10 alvos e mataram outro comandante do grupo terrorista. Hoje, os israelenses destruíram um posto de observação e estruturas militares do Hezbollah. Enquanto isso, a tentativa de um cessar-fogo na faixa de Gaza ainda se arrasta. Os terroristas do Hamas acusam o primeiro-ministro israelense de incluir novas condições à proposta com o objetivo de atrasar as negociações. Netanyahu nega e defende que inúmeras mudanças na proposta original foram feitas pelo próprio Hamas. Em Gaza, milhares de palestinos retornaram às suas casas em Khan Yunis depois que forças israelenses encerraram uma operação de 8 dias na região para evitar o reagrupamento de terroristas. Segundo o escritório de imprensa administrado pelo Hamas, ao menos 255 palestinos morreram e 300 ficaram feridos na ofensiva. De Tel Aviv, Matias Brotero para o Américas no Ar. Depois do intervalo, Nova York e outras cidades estão limitando o número de aluguéis para turistas. E piora a crise imobiliária nos Estados Unidos, com a maioria dos inquilinos dizendo acreditar que não vai conseguir comprar uma casa.
Você já ouviu falar do turismofobia? É um movimento de grandes cidades ao redor do mundo que estão limitando o aluguel de imóveis para turistas. O objetivo é controlar o número de viajantes, conter a escalada de preços e também a escassez de moradia para residentes. Nova York é uma dessas regiões, como nos mostra a repórter Carolina Camargo. Cada vez mais é possível ver nas grandes cidades placas para alugar casas ou apartamentos com preços altíssimos e por curta temporada. Plataformas digitais de aluguéis, como Airbnb ou Booking.com, popularizaram esse tipo de comércio entre os turistas e agora viraram um problema. Esse movimento intenso de visitantes fez surgir um comércio rentável para os proprietários. E muitas capitais do mundo, como Nova York, Barcelona e Paris, viram não só o preço das locações dispararem, como os inquilinos que viviam nos centros urbanos há anos serem expulsos. As casas deles passaram a ser oferecidas para o público de curta temporada. Isso provocou um movimento antituristas nas cidades que ganhou o nome de turismofobia. Um exemplo foi essa onda de protestos que tomou conta das ruas de Barcelona neste mês. Centenas de moradores com pistolas d'água atacaram pontos turísticos, ordenando que os visitantes fossem embora. Essa aversão ao estrangeiro vem se espalhando com força e já chegou aqui em Nova York. A Big Apple aprovou no ano passado uma lei que proíbe o aluguel por um período inferior a 30 dias. Essa locação só pode acontecer se o imóvel for cadastrado com pagamento de taxas e com o anfitrião morando no imóvel. O Airbnb, que teve uma receita líquida de 85 milhões de dólares só na cidade americana, reclamou e recorreu na justiça. Mas mais cidades ao redor do mundo prometeram seguir o exemplo. Tem que ter uma educação. Mostrar para as pessoas que lá residem a importância do turismo e como que isso afeta a economia local. Ao mesmo tempo que você mostra para os proprietários que o excesso disso pode também desvalorizar a região, aumenta a insegurança, pessoas que começam a transitar por lá que não transitavam antes, essa entrada e saída de pessoas desconhecidas pode afetar aí bastante a questão de segurança na região. Outro ponto seria a criação de zonas estritamente residenciais e zonas adequadas para esses aluguéis de curto prazo. E uma pesquisa nacional mostra uma forte insatisfação dos moradores dos Estados Unidos com o mercado imobiliário. Hoje, a maioria das pessoas que paga aluguel para moradia acredita que nunca vai conseguir comprar uma casa aqui no país. O tal sonho da casa própria está mais longe do que nunca para muita gente. É que, de acordo com uma nova pesquisa encomendada pela rede de notícias CNN, 86% dos inquilinos atuais do país dizem que gostariam de comprar uma casa, mas que não podem pagar por uma. E mais, nesse grupo, 54% das pessoas acreditam que nunca poderão comprar um imóvel, um dos números mais altos da história. O mercado imobiliário dos Estados Unidos vem enfrentando uma crise de acessibilidade por causa do aumento dos preços das casas e das altas taxas de hipoteca. Uma bola de neve que só cresce e que não tem previsão de derreter, matando principalmente os sonhos dos mais jovens, que ainda, segundo essa pesquisa, são os que menos têm esperança de uma mudança nesse cenário atual. Para se ter uma ideia, hoje, de acordo com um levantamento do site de buscas de imóveis Zillow, o valor médio de uma casa simples, em mais de 200 cidades do país, passa de $1 milhão. Homes that should be easily accessible to renters trying to get on the lowest rung of the housing ladder. Este economista diz que a situação atual do país nesse mercado atinge o mais baixo degrau na escada da habitação e o pior cenário é da Califórnia. Near the ocean, near lakes and mountains, right? Markets that tend to attract a lot of people. Milhares de acampamentos de homeless estão com os dias contados na Califórnia. O governador emitiu uma ordem executiva ordenando a retirada de todas as barracas. A medida foi adotada depois que a Suprema Corte apoiou judicialmente uma cidade do Oregon que decidiu multar as pessoas em situação de rua por dormirem ao ar livre. A Eloá Orazen tem os detalhes pra gente. Numa medida que incita mais dúvidas do que respostas, o governador da Califórnia autorizou agências estaduais a desmontarem acampamentos de pessoas em situação de rua. As instruções do democrata Gavin Newsom é para que a nova regra seja cumprida com dignidade, dando aos desabrigados aviso prévio e encaminhando os interessados a agentes do serviço social. Para especialistas, essa medida sozinha não é a solução. Um problema complexo como este pede uma abordagem muito mais ampla.
nesse caso, né, um assunto tão sensível, tão delicado, que interfere aí diretamente a vida de milhões de pessoas, lembrando, né, que na Califórnia hoje é o maior contingente de moradores de rua do país. Então, essas políticas de remoção dos acampamentos, de desmobilização, ela precisa ser acompanhada de políticas de reinserção dessas pessoas, né, na sociedade, de reinserção no mercado de trabalho, na educação, porque muitas vezes ali estão famílias inteiras, né, então crianças, pessoas que ainda poderiam estar ativas economicamente, então precisa ser acompanhada de suporte para reinserção, de local digno para acolher essas pessoas, e não apenas fazer a desmobilização momentânea, porque essa mobilização ela vai acontecer em outros locais, em outros momentos, vai ser uma política até que não vai ter tanto resultado. Embora a medida assinada por Nilson tenha sido elogiada por prefeitos e outros gestores públicos que apoiam o desmonte dos acampamentos, há quem acredite que tudo possa ser apenas um grande movimento eleitoreiro, visto que o país acompanha a corrida presidencial. É algo que nós não podemos tirar da perspectiva, né? Principalmente nesse momento que o país atravessa de um momento pré-eleitoral, logo teremos as eleições federais, né? Primeiro que toda ação como essa, que já é polêmica, ela vai ser potencializada, vai gerar ainda mais polêmica, vai ter sempre os dois lados debatendo, e não podemos deixar de analisar para uma perspectiva de talvez até um aceno do próprio governo, né, a políticas mais progressistas. Então, pensando até do ponto de vista eleitoral de fato, um aceno para buscar eleitores em um espectro ou outro. Então, o momento político do país não pode ser deixado de lado nesse contexto como um todo. No próximo bloco, filho de cantor brasileiro e influencer nasce dentro de carro na Flórida, a caminho da maternidade. E a gente fala sobre o aumento de uma nova e polêmica onda no país. As escolas com apenas 4 dias de aulas por semana. Américas no Ar. Oferecimento Rejab Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteramericas.com e inscreva-se já. A capoeira é uma arte marcial que faz parte da cultura brasileira. Agora pode ser aprendida de graça em Fresno, na Califórnia. É que um latino que domina as técnicas dessa luta brasileira resolveu ensinar crianças e também adultos sem cobrar nada. O professor Manuel Perrone é responsável pela prática da capoeira no Rodin Park, em Fresno. As aulas, que misturam música, dança e luta, acontecem sempre de sábado e de domingo às 8h30 da manhã. Perrone aprendeu a arte afro-brasileira quando tinha 11 anos de idade com um professor brasileiro. Ele diz que seu objetivo é tirar as crianças das ruas ensinando o esporte. Para quem se interessou, é só aparecer no local no final de semana. Não é preciso agendar, basta chegar lá e procurar o professor Perrone. Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa, ver como é que vai estar a previsão em boa parte do país amanhã. Vamos lá? Olha só, a gente começa por Boston, que tem trovoada ao longo do dia, aí mínima de 72, máxima de 81. Esse mau tempo segue por Nova York, Washington, Norfolk e Charlotte também. Atlanta, a gente já tem chuva também ao longo do dia, aí com mínima de 74. A Flórida, o tempo segue igual, gente, chuva ao longo do dia e máxima nessa área toda de 92. New Orleans, a chuva para um pouquinho, dá uma trégua, a máxima de 94. E Houston, mesma temperatura, máxima de 94, Evelyn. Vai ter sol em Brownsville, tempo encoberto em San Antônio e também em El Paso, onde a máxima pode atingir os 100 graus Fahrenheit. Já chegando em Albuquerque, previsão é de trovoada ao longo do dia por causa do calor excessivo, máxima de 97. Em Phoenix, no Arizona, máxima de 110, aquele calorão, assim como em Las Vegas, onde tem previsão de bastante sol, máxima de 109 e mínima de 84 nessa área do país. Agora olha só essa notícia, o filho do cantor sertanejo Léo Magalhães e da influencer Josi Neves nasceu dentro do carro aqui no estado da Flórida, a caminho da maternidade. Esse parto inusitado aconteceu no último domingo, mas só agora a Josi revelou os detalhes desse dia emocionante nas redes sociais. Olha só a foto da mamãe segurando o bebê logo após o nascimento. No post, ela contou que foi tudo muito rápido, que a bolsa estourou e ela partiu para o hospital. Mas o bebê quis nascer antes e quem ajudou nessa aventura foi a mãe e a irmã dela. Depois de agradecer o carinho de todos com esse momento inesquecível, a Josi ainda contou que o marido, o cantor Léo Magalhães, não estava presente no parto porque fazia um show lá no Brasil.
Rick, o bebê que nasceu no carro aqui na Flórida, é o terceiro filho do casal. Ele foi atendido no hospital logo após o nascimento e está super bem de saúde. Nas redes sociais, o Léo contou que recebeu a notícia com surpresa, elogiou a força da esposa e disse que já chega aqui na Flórida para conhecer o caçula da família. E o Jornal Américas no Ar termina agora. Você fica com a nossa programação porque começa hoje uma edição especial de Apocalipse e a gente se encontra de novo amanhã. Até lá. Boa noite.